Reluctantly or under compulsion. For God loves the cheerful giver. God loves the one that gives with joy. The one that don't feel like obligated to do something. Yeah. He wants you to give with your heart. Hallelujah. And not because you have to. Yeah. Because if you have to do something for him, he doesn't want it. He wants a disciple, not a slave. Yeah. And may we all be disciples. I'll quickly pray for the offerings. Hallelujah. Dear Heavenly Father, thank you, Jesus. Thank you that you are here with us tonight. Thank you that you are our provider. Thank you that you provide for that church to be open. Thank you that you provide with your presence. Thank you that you provide for every single family that is here, Jesus. I want to bless upon every single offering here tonight. Even if it was cash, money, or just time, or just a heart open to receive your word. I want to praise your name for that. Thank you, Jesus. Thank you for every single person here tonight. And thank you for your offerings. Thank you for your provision. Thank you that you don't work with what we can see. You work with your power. You work in a ways that we cannot see. Thank you for that, Jesus. Thank you for that, church. Thank you for allowing your Hamilton, Jesus. Thank you very much. Thank you, Jesus. And Rafa is there with the envelopes if you need. We have to count. Yeah. And meanwhile, I want to quickly also pray for the kids, the next generation. Where are the kids? I'll get down. Any more kids? Maria. Maria! Judah, just come around. If you can put your hands up and just pray with me. Lord, I want to pray for the next generation of this church, Jesus. I want to pray that they will be your vessels. That may we become just like them, Jesus, just like kids. Yeah. May we have their hearts, Jesus. Teach them, Jesus, so people, when they talk to them, they will see your face. Yeah. I pray over every single children here tonight. I pray over Sophia, and everyone here. In Jesus' name, may you be with them. Yeah. Talk to them.
and give them an opportunity, Jesus, to get closer to you. Thank you, Jesus. Thank you that you are here with those kids. Thank you that you're going to teach them something today. And may they overflow you, Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. Aleluia. I think we're going to have the word now with our lovely Dee and Yuri. Hello, family. Hola, familia. I'll just do my own live translation. Vou fazer a minha própria tradução. I don't think it's on. No, I could hear it. Dá para ouvir? Yes, there we go. Let's pray. Vamos orar. Father God, we just want to thank you for this opportunity. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. And we pray, Lord Jesus, that as we learn from your word, as we read your word, E eu quero orar enquanto a gente lê a tua palavra, a gente aprende da tua palavra, that you will speak to us. That you will speak to us. que o Senhor irá falar conosco. We are ready to receive. Nós estamos prontos para receber. Holy Spirit, help us to receive with a heart ready to be fruitful. O Espírito Santo nos ajuda a estar no nosso coração aberto para receber, Senhor. Amen. Amém. Amen. So nice to be here with you. Muito legal estar aqui com vocês. I'm Dee, if you haven't met me yet. Eu sou a Dee, se você ainda não me conhece. I'm one of the people that have the privilege to serve as a pastor in Lagoinha. Eu sou uma das pessoas que tem o privilégio de servir como pastora da Lagoinha. And I've been here many times, and every time it's been so blessed. Eu já estive aqui muitas vezes e todas as vezes que eu venho aqui foi tão abençoado. I think that God has given the people that He's called to Hamilton a special anointing. Eu creio que Deus ele tem dado uma unção especial para aqueles que estão aqui em Hamilton. Amém. Because you can withstand the cold. Porque vocês podem, vocês conseguem suportar o frio. Okay. I want to talk to you about faith and hope. Eu quero falar com você sobre fé e esperança. And I want to emphasize the importance of faith. Eu quero enfatizar a importância da fé. I'll say to you as Jesus said to Peter, Eu vou dizer para você como Jesus disse para Pedro. and this is really my heart for you tonight. E esse é realmente o meu coração para você nessa noite. I have prayed for you that your faith should not fail. Eu orei por você para que a sua fé não falhe. Amém. Faith is the basic requirement for you to belong to God. Fé é o requerimento básico para você pertencer a Deus. And it's so funny for me while Harmony was praying and speaking. There's so many things that you said that I'm going to be sharing tonight. E é muito engraçado que enquanto a Romani estava cantando e compartilhando, muitas das coisas que ela estava falando eu vou compartilhar essa noite. Thank you. Thank you so much. Yeah. Obrigada. There's a disconnect between faith and sight. Tem uma desconexão entre fé e o ver. The natural man, the man that lives by his nature, walks by his sight. O homem natural, o homem que caminha pela sua própria natureza, ele anda pelo que vê. Trusting his senses and believing what they tell him. Confiando nos seus sentidos e confiando naquilo que as pessoas falam para ele. What he sees, O que ele vê, what he hears, o que ele ouve and only what he can touch. e aquilo que ele pode tocar. But in the Christian life, Mas na nossa vida cristã, in the spiritual life, na nossa vida espiritual, we should not trust our senses. nós não devemos confiar nos nossos sentidos. 2 Corinthians 5 verse 7. 2 Coríntios 5, versículo 7. For we walk by faith and not by sight.
Porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. We walk not by our senses, Nós não caminhamos pelos nossos sentidos, but by our faith. mas pela nossa fé. Faith connects us to an unseen, eternal realm. A fé nos conecta com a eternidade, com a realidade eterna que a gente não vê com os nossos olhos naturais. And that realm never changes. E essa realidade nunca muda. The world of the senses it's always changing. O mundo dos sentidos está sempre mudando. It's natural. É natural, It's temporary. é It's temporário, unstable. não é estável, Impermanent. It's not permanent. não é permanente. It's unreliable. Não podemos confiar nele. But through faith, Mas através da fé, we can relate to a different world. a gente pode se conectar com um mundo diferente. A world of eternal A realities. um mundo da eternidade, da realidade eterna, An eternal truth. da verdade eterna. And as we relate to this world E enquanto nós nos conectamos com esse mundo, by faith, pela fé, we hold fast our confession a gente segura a nossa confissão com força, without wavering. sem estar balançando. And how we respond to the pressures that God allow in our lives. E como nós respondemos pelas pressões que Deus permite que nós sintamos nas nossas vidas. That determines whether we are trusting our faith Isso determina, nos mostra se nós estamos dependendo da nossa fé or our senses. ou os nossos sentidos. And if we change our confession E se nós mudarmos a nossa confissão because of the darkness, por causa das trevas, then we are going by our senses. então nós estamos caminhando pelos nossos sentidos. For in faith there is no darkness. Porque na fé não há escuridão. Faith does not rely on our senses. Fé não está sobre os nossos sentidos. It sees with an inner spiritual eye. Sorry. It sees with your inner spiritual eyes Ela vê com os seus olhos espirituais into a realm that does not change. numa realidade que não muda. In a trust in a high priest that does not change. E nós confiamos num sumo sacerdote que não muda. He is true to his nature Ele é verdadeiro pela sua natureza. and he does not change. E ele não muda. He is the same yesterday, today and tomorrow. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. He does not change. Ele não muda. And we'll look at what James says about this. Vamos olhar o que Tiago fala sobre isso. And we're going to read from James 1 verse 6 to 8, and I'll read in English, you Nós will read in vamos ler Portuguese. Tiago, capítulo 1, versículo 6 ao 8. But when he, the believer, asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded, unstable in all he does. Peça, porém, com fé e sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. This scripture talks about a man that is wavering. A palavra de Deus, ela fala de um homem que é agitado pelas ondas do mar, que é instável. He started out and he was ready to ask. Ele começou, e quando ele começou a jornada, ele estava pronto para pedir, Believing, acreditando, not doubting, sem duvidar, but he did not hold fast. mas ele não segurou a confissão com força. He started to waver. Ele começou a instabilidade, And as a result of that, he was tossed to and fro, e como resultado disso, ele foi jogado para lá e para cá. thrown about by the winds and the Ele waves. foi levado pelo vento e pelas ondas. The remedy is to hold fast to your confession. A solução é segurar firme na sua confissão, So you will not waver. mas para que você não seja levado pelas ondas. And we'll look at the example of Abraham Nós vamos olhar para o exemplo de Abraão, as Paul portrayed him.
que, como Paulo coloca sobre ele, Abraham is one of the best examples for us as believers Abraão é um dos melhores exemplos para nós cristãos, of someone who held fast to his confession without wavering. alguém que segurou firme a sua confissão sem desistir. We will read Romans 4 verse 19. Nós vamos ler Romanos 4:19. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade. Também o ventre de Sara também estava sem vigor. Real faith faces facts. A fé verdadeira, ela olha para os fatos. Any attitude that is not willing to face the facts Qualquer atitude que não está desejosa de olhar para os fatos is not real faith. não é uma fé real. Abraham did not try and deceive himself. Abraão não tentou se enganar a si mesmo. He didn't imagine something to be different Ele não imaginou que algo fosse diferente from the way that it was. da maneira que ela era. With his senses, he saw his body was as good as dead, Com os seus sentidos, ele viu que o seu corpo estava morto já. and Sarah, his wife, her womb was dead. E também Sara, sua esposa, o seu útero estava morto. But he did not trust his senses. Mas ele não confiou nos seus sentidos. Romans 4:20 continues, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promised. This is why it was credited to him as righteousness. Romanos 4:20 continua até o 22. Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. And Abraham is often called the father of the faith. E Abraão normalmente é chamado do pai da fé. Because in Romans 4, a little bit earlier than what we just read, it says, the father of all those who believe. Porque em Romanos 4:11, um pouquinho antes do que a gente leu, Abraão é chamado do pai de todos aqueles que creem. And we should want to follow in the footsteps E nós deveríamos querer seguir nos seus passos. and have a faith like Abraham. E ter uma fé como Abraão teve fé. And Abraham's story shows us E a história de Abraão nos mostra that faith often means que a fé normalmente significa that you're taking the next step que você está dando o próximo passo without seeing the journey. sem ver a jornada em frente. We are required to walk this path of faith. Nós somos chamados a caminhar nesse passo de fé. We are required to lay hold of the promise of God. Nós somos chamados a segurar nessa promessa de Deus To make our confession, e fazer a nossa confissão, to hold fast our confession without wavering, segurando a nossa confissão sem ser levado pelo vento to refuse to be deterred by our senses, e negar, recusar ser desviado do caminho pelos nossos sentidos, to look beyond the things that we can see, para olhar além das coisas que podemos ver looking into the unseen realm e entrar na realidade do que a gente não pode ver. by faith. Pela fé, Our faithful high priest o nosso sumo sacerdote que é fiel, at the right hand of God, que está à direita de Deus, and us being a child of e Abraham. nós sendo filhos de Abraão. Abraham is more than just a figure. Abraão é mais do que uma figura, It's a pattern that É we can follow. é um caminho para nós seguirmos. He went ahead. Ele foi adiante, He laid out a pathway for us. ele liderou o caminho para nós He took certain steps. e ele deu alguns passos. And we're going to look at 5 steps that Abraham took. E nós vamos olhar para 5 passos que Abraão deu. The first step is that he accepted the promise of God without any evidence. O primeiro passo é que ele aceitou a promessa de Deus sem ter nenhuma evidência.
Only faith. Apenas fé. It's so easy for us to say, I want to see the proof. É muito fácil pra gente falar, eu quero ver a prova. I was talking to my parents about my job and complaining and Eu estava falando com os meus pais sobre o meu trabalho e reclamando com eles, falando com eles. my dad said, just don't leave your job if you don't have another one lined up. Meu pai falou assim, apenas não saia do seu trabalho sem ter um outro trabalho. Abraham trusted God Abraão confiou em Deus. and he accepted the promise Ele aceitou a promessa by faith pela fé, without any evidence. sem nenhuma evidência. The next step that he took, O próximo passo que ele deu, he recognized that he was incapable of producing the results on his own. ele reconheceu que ele não era capaz de produzir os resultados na sua própria força. He focused on the promise Ele focou na promessa, without wavering, sem se desviar. and this faith was reckoned to him as righteousness. E essa fé foi posta como justiça para ele. And because of this, E por causa as disso, a result of this, como resultado disso, Sarah and both him received a supernatural life. Sara e também ele receberam a vida sobrenatural de In Deus their bodies. no corpo deles. As I was preparing this word, E enquanto eu estava preparando para essa palavra, I'll be turning 40 this year. eu vou fazer 40 anos esse ano. In a few weeks, I'll be 40. Em alguns anos eu terei 40 anos. Sometimes I feel like I'm 80. Às vezes eu sinto como se eu tivesse 80. And I was reading this and I was just feeling like, imagine hearing God say, do this, and you do that, and you wake up the next morning and you're a jovem. How amazing. Imagina Deus te pedindo para fazer isso, e você faz isso, e você acorda no dia seguinte se sentindo como se você fosse jovem. Olha que maravilha! How amazing. Que maravilha! Because he believed, him and Sarah received supernatural life in their bodies. Porque eles creram, ele e Sara receberam vida sobrenatural de Deus nos seus And the corpos. promise was fulfilled. E a promessa foi cumprida. And God was glorified. E Deus foi glorificado. And those are the steps that he took. E esses foram os passos que ele deu, The pathway that he walked. o caminho que ele caminhou, The path that is in front of all of us. o caminho que está em frente a todos nós. And it's not some external ordinance, Não é uma ordenança externa, but a lifetime of walking by faith. mas uma vida inteira caminhando pela fé, Step by step. passo a passo. Abraham's faith wasn't in understanding the plan, A fé de Abraão não era para entender o plano, but in understanding the character of the one that made the promise. mas para entender o caráter daquele que prometeu. While we were worshiping, Enquanto nós adorávamos, I was just considering this past week, this past month, eu estava considerando essa semana que passou, esse mês que passou, and there's so many questions, e tem tantas so perguntas, many problems tantos problemas in our personal life, in our ministry life, in our work life. no trabalho, na nossa vida pessoal, no ministério, And the Holy Spirit was just ministering to me. e o Espírito Santo estava ministrando no meu coração. You don't need to know the answers. Você não precisa saber as respostas. I am the answer. Eu sou a resposta. We don't need to understand the plan. Nós não precisamos entender o plano. We just need to know the character of the one that made the promise. Nós só precisamos entender, conhecer o caráter daquele que fez a promessa. Aleluia. And we have to accept that God's promise E nós temos que aceitar que a promessa de Deus will oftentimes not make sense. vai muitas das vezes não fazer sentido, But we accept it just the way it is. mas nós aceitamos como ela é. We have to see that we are incapable
nós precisamos ver que nós não somos capazes of producing anything de produzir nada, anything that God has promised in our life. We are not nada capable. que Deus prometeu na nossa vida, nós não podemos fazer, porque nós não somos capazes de nós mesmos. But we focus on the one that made the promise Apenas foque naquele que fez a promessa, and not on our ability or inability. e não na nossa habilidade ou na nossa falta de habilidade. And then we will receive supernatural grace. E nós então receberemos uma graça sobrenatural. Grace, Graça, grace, graça, grace. graça And power e poder of God will be released in our life que through faith. Deus ele vai liberar sobre a nossa vida pela fé. And in that way, the promise of God will be fulfilled. E nisso as promessas de Deus serão cumpridas. Ephesians 2, verse 8. Efésios 2, versículo 8. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from ourselves, it is the gift of God. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e não vem de vocês, é dom de Deus. And when we struggle and doubt E quando nós estamos tendo dificuldades e dúvidas, with a lot of uncertainty, com tanta coisas que estão incertas, we can remember that God nós podemos lembrar que Deus is both the object é tanto o objeto and the originator of e our aquele faith. que origina a nossa fé, Even our smallest step e até mesmo os nossos passos bem pequenos. of faith is enabled by grace. A nossa fé, ela é dada pela graça. In Hebrews 11, Hebreus capítulo 11, we find the definition of faith. a gente vê a definição de fé. And then this is the only word that is explicitly defined in the Bible. E essa é a única palavra que é definida explicitamente na Bíblia. Hebrews 11, verse 1. Now, Hebreus 11, 1. now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Faith is not blind optimism. Fé não é um otimismo cego. Obrigado. It's not seeing the glass half full. Não é vendo o copo meio cheio. It's not wishful thinking. Não é um pensamento positivo. It is a confident trust. É uma confiança. Trust. Confident trust. Yes. Uma confiança. Uma confiança confiando. Good job. It's a confident trust Você está confiando com confiança. based on a God who has revealed himself to be faithful. Baseado no Deus que se revelou sendo fiel. Aleluia. And in Hebrews 11, like we read, we see the relationship between faith and hope. E em Hebreus 11 a gente vê o relacionamento entre fé e esperança. Faith is here and now. Fé é aqui e agora. Hope is the future. A esperança é o futuro. Esperança is my favorite Portuguese word. I'm just A saying. esperança é a palavra favorita dela em português. Esperança. So beautiful. É muito bonita a palavra. Hope is a good word, but esperança is so powerful. Esperança, hope em inglês é uma palavra tudo bem, mas esperança é tão poderoso. Aleluia. Hope is for the future. Esperança é para o futuro. Faith is a material thing. Fé é uma coisa mais material. That's why it's called a substance. Por isso que é chamada substância. It's in our hearts. Está no nosso coração, On the basis of faith, na base da fé. we can have legitimate hope for the future. A gente pode ter esperança legítima para o futuro. But hope that is not based on a legitimate faith Mas a esperança que não é baseada numa fé legítima is just wishful thinking. é apenas pensamento positivo. Romans 10, 9 to 10. Romanos 10, de 9 a 10.
If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved, for with the heart one believes unto salvation. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. In the New Testament, No Novo Testamento, believe is a word of motion. acreditar é uma palavra que se move, It's not a static thing não é uma coisa estática or an intellectual position. ou uma posição intelectual. It is something in your heart É algo no seu coração, that leads to something new. é que te leva a uma coisa nova. Faith is a verb Fé é um verbo of motion. que se move. By faith we believe unto righteousness and salvation. Através da fé nós acreditamos para a justiça e para a salvação. Aleluia. You can have intellectual faith Você pode ter uma fé intelectual and never change. e nunca ser transformado. You can embrace all the doctrines of the Bible Você pode abraçar todas as doutrinas da Bíblia with your intellect, com o seu intelecto, but remain completely the same. mas continuar exatamente do mesmo jeito. But when you have faith in your heart, Mas quando você tem fé no seu coração, it leads to salvation. ela te leva à salvação. Aleluia. Faith is in the present. Fé é no presente. Hope is in the future. Esperança é no futuro. Biblical faith is in the heart. A fé bíblica é no seu coração. Hope is in the mind. Esperança é na sua mente. Paul spoke about this with this interesting picture. Paulo falou sobre isso com esse retrato muito interessante. I'm reading a lot of verses, but I love the Bible. I love reading a lot of scripture. Sorry to overwhelm you. Eu estou lendo muitos versículos, mas eu amo a Bíblia. Me desculpe de estar te dando tantos versículos para ler, mas eu amo a Bíblia. Okay, 1 Thessalonians 5 verse 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet the hope of salvation. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Two items of the armor are mentioned here. Duas coisas da armadura são mencionadas aqui. Faith as a breastplate, Fé como uma couraça which protects the heart, que protege o nosso coração. and hope as a helmet, E esperança como um capacete which protects the mind. que protege a nossa The mente. head. The head. Protege a nossa cabeça. Faith is in the heart, Fé é no coração. hope is in the mind. Esperança é na sua mente. I've heard many preachings and sermons about faith, Eu já ouvi muitas pregações e sermões sobre fé and many preachings about love. e muitas pregações sobre o amor, But maybe in that moment I needed a preaching on hope. mas talvez naquele momento eu precisava de uma pregação de esperança. And the Holy Spirit took me to the scripture. E o Espírito Santo me levou a esse lugar de esperança. And that's where the Holy Spirit made my need. E é ali que o Espírito Santo ele encontrou a minha necessidade. People need to understand the importance of hope. As pessoas precisam entender a importância da esperança. I want you to grasp what hope is Eu quero que você entenda, compreenda o que a esperança é and how you may have more of it. e como você pode ter mais dela. Hope is necessary. Esperança é necessária. If we are to maintain both faith and love, Se nós temos que manter tanto a fé como o amor, hope is necessary. a esperança é necessária. Unless we have hope, A não ser que nós tenhamos a esperança, our faith will leak out. a nossa fé ela vai sair, ela vai se esvair And our love will fail. e o nosso amor se acabará. Hope is not optional. Esperança não é uma opção, It is essential é essencial to the fullness of a Christian life. para a
para completar, para nos fazer completos na nossa vida cristã. And people always say, As pessoas sempre falam: where there's life, there is hope. onde há vida, há esperança. I have a little problem. Eu tenho um problema pequeno. I have an addiction for houseplants. Eu tenho uma addiction, vício para planejar casas. Just um pouco. Just a little. My husband has put a ban on me getting any more plants in the house. Plantas na casa, tá? Desculpa a tradução, não saiu. Ela tem um vício de trazer plantas para casa e eu coloquei um banir de ela trazer mais plantas para dentro de casa. And sometimes some of them die. Às vezes algumas morrem. Not so much. Não. I need to replace. Yeah. Você quer que eu traga mais planta? Não, sai. Sometimes your plants don't do very well. Às vezes suas plantas não se dão tão bem. But when you look in the roots, Mas quando você olha as raízes, as long as there is a root that is alive, enquanto há uma raiz que está viva, there is still a hope ainda há esperança that something Aleluia. may grow. que algo possa crescer ali. Amém. There's a lot of truth in the statement. Tem muita verdade nessa palavra, Where there's life, there is hope. onde há vida, há esperança. But I think the opposite is also true. Mas eu acho que o oposto também é verdade. Where there is hope, Onde há esperança, there is life. tem vida. Aleluia. If there is no hope, Se não há esperança, there's no life. não há vida. In my opinion, Na minha opinião, hopelessness is one of the saddest conditions falta de esperança é uma das coisas mais tristes of the human experience. da experiência humana. I can hardly think of a sadder thing than being hopeless. Eu nem consigo pensar de algo mais triste do que uma vida sem esperança. And a lot of us work with people every day, E muitos de nós trabalhamos com pessoas todos os dias. and I see countless people E eu vejo muitas pessoas in our world on a daily no basis nosso mundo, that are completely hopeless. todos os dias que não têm esperança, Sitting in my office, sentados no meu escritório, taking a walk, andando, going to a restaurant, indo a um restaurante, the look on their faces, o rosto deles, a blank stare of hopelessness. eles estão o rosto branco, não consegue, você só consegue ver a falta de esperança. But Mas thank God, obrigado, Senhor. we do not need to be hopeless. Nós não precisamos viver sem esperança. Aleluia. We do not need to be hopeless. Nós não precisamos viver sem esperança. Psalm 130, verse 1 to 2, 5 to 6. Salmos 130, 131. versículos 1 e 2, depois 5 e 6. Out of the depths I have cried to thee, O Lord. Lord, hear my voice. Let thine ears be attentive to the voice of my supplications. I wait for the Lord. My soul does wait, and in his word do I hope. My soul waits for the Lord more than the watchman for the morning. Indeed, more than the watchman for the morning. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Espero no Senhor com todo o meu ser, na sua palavra ponho minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. It's a picture of a man in a desperate place. É um retrato de um homem num lugar desesperador. He's in the depths, Ele está nas profundezas and out of the depths, e dessas profundezas, out of his agony, dessa agonia que ele está sentindo, out of his despair, desse desespero
desespero que ele está sentindo, he cries out to the Lord. ele clama ao Senhor. He lifts his voice to the Lord. Ele levanta sua voz ao Senhor. His only hope A sua única esperança for them is on the Lord. para eles é o Senhor. Perhaps you've been in that place. Talvez você já tenha estado nesse lugar. Perhaps you are in that place. Talvez você esteja nesse lugar. Maybe you can look back on a previous time that you've been there. Talvez você pode olhar para trás e se lembrar de um momento em que você esteve lá. Remember that when you cry out in your agony, Se lembre quando você clamou na sua agonia, out of a sincere heart, com um coração sincero, the Lord hears. o Senhor ouviu. But sometimes you have to do what the psalmist has done. Mas às vezes você tem que fazer o que o salmista fez. You have to wait. Você on the precisa Lord. esperar no Senhor. He has heard your cry. Ele ouviu o seu clamor. He's coming to your help. Ele é carinhoso com o seu coração. Don't let go. Don't let go. Não desista. Don't give up on your faith. Não desista da sua fé. He has heard your cry. Ele ouviu o seu clamor. He's coming to your help. Ele está vindo para te ajudar. Don't let go. Não desista. Don't give up on your faith. Não desista da sua fé. And the psalmist said, E o salmista diz: I wait for the Lord. eu espero no Senhor, My soul does wait. mas minha alma espera. And in His word I do hope. E na sua palavra eu tenho esperança. Don't give up your hope. Não desista da sua esperança. Your hope is so A precious. sua esperança é tão preciosa, It's so é necessary. tão necessária. While there's life, there is hope. Quanto à vida, há esperança. If you give up hope, Se você desistir da esperança, then you may not see what God is preparing for you. então você talvez não verá o que Deus tem preparado para você. Wait for the Lord. Espere no Senhor, Be instant and be urgent. que seja agora, que seja urgente. Wait for the Lord. Espere pelo Senhor, Like the psalmist says, como o salmista diz. more than a watchman wait for the morning. Mais do que uma sentinela espera pela manhã. And many people don't understand what a watchman does. E muitas pessoas não entendem o que uma sentinela faz. But in that time, Mas naquele tempo, they had to have people sit and watch, keep watch. naquele tempo eles precisavam de pessoas para sentar lá de fora e vigiar. Similar to a security guard. Bem similar de um segurança. Someone needing to sit and keep watch. E alguém precisava sentar e vigiar. And they were longing for the morning to come. Eles estavam esperando ardentemente pela manhã, para chegar amanhã, So that they can also rest. para que eles pudessem também descansar, But also that they can relax. mas também eles possam relaxar, Because they have been in that state of urgency the whole time. porque eles estavam nesse estado de urgência o tempo todo. More than the watchman wait for the morning. Mais do que a sentinela espera pela manhã. Don't give up. Não desista, Don't stop waiting. não pare de esperar. The Lord heard your cry. O Senhor ouviu o seu clamor He's coming to your help. e Ele está vindo à sua ajuda. Hold on just a little bit longer, Se segure um pouquinho mais and you will see what God will do for e you. você verá o que o Senhor fará na sua vida. God is faithful. Deus é fiel He's committed to His word. e Ele é compromissado com a sua palavra. Jesus is our high priest. Jesus é o nosso sumo sacerdote. If only you will hold fast to your confession. Só que você segure firme a confissão Without wavering, sem desistir. He will do His job as Ele- our high priest. Ele fará o seu trabalho como o nosso sumo sacerdote. Romans 8 verse 28. Romanos 8, 28. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God,
to those who are called according to his purpose. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. We walk by faith, not by sight. Nós caminhamos pela fé, não por vista. This daily walking by faith Esse caminhar diário de fé may mean a few things. pode significar algumas coisas. I will choose trust over worry. Eu vou escolher confiar ao invés de me preocupar. I will choose obedience Eu vou escolher obediência over convenience. sobre a conveniência. I will choose wisdom, Eu vou escolher sabedoria, God's wisdom, sabedoria de Deus over my own understanding. sobre o meu próprio entendimento. And in these daily choices, E nessas escolhas diárias, faith becomes more than just a concept. a fé ela se torna muito mais do que apenas um conceito. It becomes the lens Ela se torna as lentes through which we view our whole life. através das quais nós entendemos e vemos a nossa vida. And how we respond to our life. Como nós respondemos a nossa vida. I will choose trust over worry. Eu vou escolher confiar ao invés de me preocupar. I will choose obedience over convenience. Eu vou escolher obediência ao invés de conveniência. I will choose God's wisdom over my own understanding. Eu vou escolher a sabedoria de Deus ao invés do meu próprio entendimento. Don't lose hope. Não perca a esperança. And we're gonna ask David to come and just play some music for us. Eu vou chamar o David para vir e adorar um pouquinho conosco. We want to pray for you. Nós queremos orar por vocês. We want to pray for those that feel like they don't have any hope. Nós queremos orar por aqueles que se sentem sem esperança. Maybe you feel like you've been waiting Talvez você se sinta como se você estivesse esperando and you don't see the morning. e você não consegue ver o Senhor. We want to pray for you. Nós queremos orar por vocês. We want to pray for you if you feel like you've lost your faith. Nós queremos orar por você se você está se sentindo como se você tivesse perdido a sua fé. I believe that God wants to restore faith. Eu creio que Deus quer restaurar a fé. God wants to restore promises tonight. Deus ele quer restaurar as suas promessas hoje. Aleluia. Maybe you have aborted the promise that God has called you to carry. Talvez você abortou as promessas que Deus te chamou para carregar. I believe that God wants to restore promises. Deus ele quer restaurar promessas. Only He knows what He's called you to. Apenas Ele sabe o que Ele vai fazer. We're gonna put down these things and we're gonna invite you. If you need prayer, come to the front. Nós vamos colocar essas paradas aqui, mas eu quero te chamar aqui na frente se você precisa de oração. E aqueles que não precisam, se coloquem de pé, vamos adorar. Those who do not need, stand up, let's worship the Lord. Don't be shy, come to the front, let us pray for you. Nós vamos orar por você, não fique tímido, não fique tímida. Every heart that is broken.
sementes. Adore Jesus, adore Jesus. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, There's a word of restoration from the Lord to this house. A word of restoration. The Lord wants to bring restoration, new seeds, a new season, a season of hope, a season of joy, a season of new sprouts coming, a season of new sprouts coming. A season of hope, restoration. Where it was stolen, there will be restoration. There will be restoration. The Lord chose this church. The Lord is in this church. The Lord carries this church as He carries your life through, and He is bringing restoration. Restoration. O Senhor está trazendo restauração, uma estação de novas sementes, de novas mudinhas de vida. Daquilo que foi roubado, Senhor. O Senhor trará restauração. O Senhor trará restauração. O Senhor trará restauração, uma nova estação de vida. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Spirit be with you all today and forever. Que a graça do nosso Deus, que a graça de Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você hoje e para sempre. Aleluia. E a igreja diz amém. Aleluia.